Olá, aqui é Igor Carvalho e agora nós vamos falar sobre medidas de proteção e seleção das medidas de proteção. Medidas de proteção e seleção das medidas de proteção. As medidas de proteção devem ser consideradas efetivas somente se elas estiverem conforme requisitos da norma ABNT-NBR 54193, que trata da proteção contra ferimentos de seres vivos e danos físicos à estrutura, e a ABNT-NBR 54194, que trata das proteções contra falhas de sistemas eletroeletrônicos. Para cada tipo de perda, há um número de medidas de proteção que, individualmente ou em combinação, faz com que a condição R menor ou igual a R tolerável seja mantida. Nessa etapa, na etapa das medidas de proteção e seleção das medidas de proteção, as medidas de proteção adotadas serão realmente eficientes se elas forem analisadas conforme as componentes de risco, conforme a contribuição de cada componente de risco para o risco total. Não adianta selecionar medidas de proteção de qualquer forma. Sair selecionando, eu vou querer um SPDA de nível 4. Não, nesse aqui eu acredito que um SPDA de nível 2. Não é assim que se faz. Você não seleciona aleatoriamente as medidas de proteção. Você tem que avaliar detalhadamente as componentes de risco de acordo com as perdas identificadas na edificação, avaliando cada componente de risco e determinando, verificando a contribuição de cada uma para o seu risco total, que você terá condições de aplicar medidas de proteção eficientes para aquela edificação. Se você tem um RA que está elevando o seu risco total, você tem que aplicar medidas de proteção verificando na tabela de fatores que influenciam os componentes de risco. Você vai lá identificar a medida de proteção adequada para reduzir a componente RA. Se a componente RW é a componente que está mais contribuindo para o risco total, você tem que adotar medidas de proteção que reduzam a componente de risco RW. Lá no início do nosso treinamento de análise de risco, eu comentei que podem existir várias combinações de medidas de proteção para reduzir o seu risco total, mas é obrigação do projetista identificar quais são as medidas de proteção mais adequadas para reduzir o risco. Não só tecnicamente adequada, mas economicamente adequada também. A melhor solução, ela tem que ser tecnicamente adequada e economicamente adequada. Esses dois aspectos têm que ser observados para a aplicação de uma solução de proteção contra descargas atmosféricas. Em aulas anteriores, eu mostrei uma figura onde tem o procedimento simplificado para a seleção das medidas de proteção. Naquele fluxograma, no diagrama, seja qual for o caso, tanto o projetista quanto o instalador devem identificar os componentes de riscos mais críticos e reduzi-los, levando também em consideração os aspectos econômicos. Então, tem uma observação aqui embaixo que parâmetros críticos devem ser identificados com o objetivo de determinar as medidas mais eficientes para reduzir o seu risco R. Quais são esses parâmetros críticos? Voltando, são suas componentes de risco. Qual das componentes de risco está gerando o aumento do seu risco total? O aumento no seu R1, ou no seu R2, ou no seu R3, ou no seu R4. Somente com a identificação da componente de risco, você consegue aplicar uma medida de proteção adequada. Mais uma vez, isso é super importante. Não faça a seleção de medidas de proteção aleatoriamente, selecionando de qualquer forma e verificando se o risco foi reduzido ou não. Você pode estar aplicando uma medida não tecnicamente adequada e muito menos economicamente adequada para o seu cliente. Isso pode gerar custos elevados, pode gerar a não eficiência da medida de proteção. Então, fique atento, seja criterioso ao selecionar as medidas de proteção e verifique sempre qual a componente de risco
que realmente está aumentando o risco total para o tipo de perda selecionado. Vou repetir novamente, isso é muito importante. A componente de risco que está afetando o seu risco total. Pode ser uma, duas, três componentes de risco, várias componentes de risco, elas podem estar equilibradas, mas você tem que fazer a análise de cada uma das componentes de risco para que você aplique a medida de proteção que vá mitigar, reduzir aquela componente de risco, não sendo necessário aplicar outras medidas de proteção, reduzir componentes de risco que não estão causando o aumento do seu risco total. Para verificar um pouco como funciona a seleção das medidas de proteção, vamos olhar agora a planilha de proteção contra descarga atmosférica que será disponibilizada para você fazer seus cálculos. Essa é a planilha de gerenciamento de risco para SPDA. Ela será disponibilizada para você nos próximos vídeos para você fazer o download e executar as atividades de análise de risco. Ainda não estou apresentando a planilha. Estou lhe mostrando ela agora para vermos como será feita a seleção das medidas de proteção utilizando a planilha. Eu estou aqui na aba Análise e Proteções, onde realmente nós vamos verificar quais são as medidas de proteção adequadas para a edificação, para o sistema. Vamos ver aqui abaixo. Aqui são os cálculos de cada uma das zonas de risco, o resultado dos cálculos para R1, R2, R3 e R4. Mais embaixo, nós vamos ver que você terá o componente de risco para a estrutura com proteção. Aqui terá o resultado, aqui já está carregado alguns valores de uma análise de risco que estava sendo feita. E logo abaixo na planilha, para cada uma, você pode ver aqui que para cada uma das zonas de risco, você pode adotar medidas de proteção, seja para a zona 1, zona 2, no caso da nossa tabela, da nossa planilha de cálculo e análise de risco, você pode fazer até para 5 zonas de risco distintas. Então você pode adotar medidas de proteção para 5 zonas de risco distintas. Voltando aqui na zona 1, só como exemplo, no caso aqui do SPDA instalado, ele tem efeito sobre toda a estrutura. Ele não está classificado aqui dentro de uma zona. Ele tem efeito sobre toda a estrutura. Você pode vir aqui e selecionar a medida de proteção adequada, o seu SPDA adequado. Como, por exemplo, um SPDA para a estrutura, um SPDA de nível 2. Ele já vai estar, vamos voltar aqui, rapidinho. Olha que o risco aqui está 45,9 vezes 10 a menos 5. Ao aplicar uma medida de proteção, um SPDA de nível 2, o risco foi reduzido para 29,4 vezes 10 a menos 5. Esse risco tem que chegar em 1 vezes 10 a menos 5, que é o R1. Mais uma vez, só para ficar claro, ainda não estou apresentando a planilha aqui. É só para você ter uma visão de como será feita a seleção das medidas de proteção utilizando a planilha de análise de risco. Você consegue aplicar as medidas de proteção para cada zona e assim vir reduzindo o risco da sua edificação.